Fala galera, beleza? Lavou as mãozinhas? Assistiu aquelas indicações? Provavelmente não, né? Mas estou aqui de novo para dar continuidade, né, pelos avanços da história. Avanços ou retrocessos, né? Então, a partir de hoje, galera, a gente vai começar a fazer um joguinho. Qual o jogo? A gente vinha de Brasil colônia, né? A gente vinha do processo de produção açucareira, o processo de invasão e expulsão dos holandeses, e hoje a gente volta para uma temática da história geral, uma temática importante daquele mesmo período, daquele mesmo contexto do processo da Holanda aqui no Brasil. Que temática é essa? A Revolução Inglesa. Galera, cabe lembrar aqui um destaque. A gente já debateu o conceito de revolução. O que é que significa revolução? Grande mudança. Então, grande mudança onde? Feras 2020, aqui ó, na Inglaterra. Então, o que a gente vai começar a debater hoje são processos que modificaram a estrutura inglesa. Ok? Então, dentro desse cenário de mudanças, vocês vão destacar aí no caderno de vocês a primeira grande observação. A primeira grande observação qual é? É que esta, que a gente vai observar agora, é a primeira revolução burguesa. A primeira revolução da burguesia na história. Olha como é importante esse conteúdo, galera. Aí você diz, caramba, Renato, mas eu ouço muito mais falar da Revolução Francesa do que da inglesa. Verdade. Mas esse conteúdo aqui é super importante, porque vai ser a primeira vez que a burguesia vai chegar ao poder. E aí, só relembrando, a gente estava estudando, né, a estrutura, o desenvolvimento burguês, e observamos que ainda na Baixa Idade Média, a burguesia foi tomando corpo, a burguesia foi tomando o poder, e aqui na Inglaterra ela chegará ao poder. Para chegar ao poder, ela tem que tirar o poder de quem tinha. E quem é que tinha? O rei inglês. Beleza? Então vamos por partes. Primeira delas, ó, Revolução Inglesa. Havia na Inglaterra uma tradição. Essa tradição era construída através deste documento aqui, ó, a Magna Carta. O que é que significa a Magna Carta? Era uma espécie, presta atenção, uma espécie de constituição. Ela foi criada ainda dentro daquele período medieval e ela limitava a autoridade do rei. Ela limitava a autoridade real. Ela dizia, ó, tem um rei, ele é poderoso, sim, sem dúvidas, mas tudo de mais importante que ele for fazer, ele deve consultar os nobres, ele deve consultar o parlamento e ele deve consultar a igreja. Então perceba que a Inglaterra, diferente dos outros estados nacionais, ela tinha uma espécie de impedimento ao absolutismo, mesmo no tempo em que o absolutismo era tido como muito comum. A gente estudou aqui as formações dos estados nacionais e vimos que o viés político desses estados era o absolutismo. O viés econômico qual era? O mercantilismo. Perfeito. Só que a Inglaterra tinha esse detalhe que limitava o poder absolutista. Então era muito comum quando o rei fosse tomar uma decisão mais importante, ele consultar os nobres, consultar o parlamento e muitas vezes consultar a própria igreja. Tudo ia muito bem. E aí veio essa dinastia, a dinastia Tudor, né? A primeira grande referência dessa dinastia é o rei Henrique VIII. Aí tu diz, caramba, eu já ouvi falar desse rei. Sim, ouviu sim. Esse cara, ele criou uma nova igreja, a igreja inglesa, chamada de quê? Igreja anglicana, tá dentro daquelas reformas protestantes. Então temos aqui o rei Henrique VIII, criador da igreja anglicana. O sonho do rei Henrique VIII era ter um herdeiro homem. E aí ele casou várias vezes para conseguir esse herdeiro homem. Ele chegou a ter um filho homem, mas ele morreu muito jovem. Então foi um abalo para o rei Henrique VIII. Né? Só relembrando aqui que quando ele foi fazer a igreja anglicana, um dos motivos para ele se separar da igreja católica foi a necessidade dele se separar da própria mulher para casar-se novamente e tentar ter um herdeiro homem. Ele não conseguiu. Um dia o que aconteceu com o rei Henrique VIII? O bichinho morreu. Né? O rei morreu. E aí, ó, sucessão hereditária. Quem é que vai assumir, já que ele não tem filhos homens? Assume a mulher, a rainha, né? A mulher não dele, a filha mulher, a rainha Elizabeth. Muito cuidado, não é essa Elizabeth que a gente tem nos dias de hoje não, certo? Apesar dessa ser muito velha, né? A bicha é imortal, mas não é essa Elizabeth. A Elizabeth atual é a Elizabeth II, essa aqui é a Elizabeth I, né? A nossa Betinha, a Betinha original. Ela recebe um apelido, galera, ela é chamada de a Virgem. Olha que coisa linda, uma rainha com o nome a Virgem. Segundo os aspectos religiosos, ela não seria católica, ela seria da tradição do pai, ó.
anglicana. Beleza? O governo dela é um governo interessante, um governo de muito desenvolvimento para a Inglaterra. A bicha não era lá das mais bonitas, mas haviam muitos homens interessados, afinal ela é rainha, né? Quem não queria casar com a rainha? Né? Então ela era muito cobiçada, mas ela nunca casou. Ela disse que o seu casamento era com a Inglaterra, por isso o título, a Virgem. Se ela nunca casou, ela também nunca teve filhos. Não que exista biologicamente essa necessidade, mas na época era comum, né, as rainhas, as monarcas só terem filhos mediante casamento. Ela nem casa, nem tem filhos. E agora, um dia o que acontece com Elizabeth original? Ela morre. É, diferente da Elizabeth de hoje, que nunca morre. Né? Então, essa Elizabeth aqui morreu, aí gerou um problema. Se ela não teve filhos, quem será agora o novo rei inglês? Eles começaram a pensar. E aí relacionaram a família. Disseram, caramba, Elizabeth tinha um primo que é um nobre da Escócia. Vamos trazer esse cara para ser o rei da Inglaterra? Parece uma boa ideia. É um sujeito anglicano também, então parece algo bacana. Convida ele. Quem é o cara? É o Jaime Stuart. Opa, olha o sobrenome. O que acontece? Esses dois monarcas aqui eram da dinastia Tudor. Agora vai começar uma outra dinastia, a dinastia Stuart. Eita, Renato, eu lembro de um ratinho inglês num filme chamado Stuart Little. Tem alguma relação? Provavelmente, né? Um ratinho inglês fazendo essa graça com a dinastia Stuart. E aí o que é que eu quero chamar a atenção? O Jaime Stuart, ele pode cair numa prova como o nome de Jaime I. Certo? Porque haverá um outro Jaime, daqui a pouco a gente vai ver. Então Elizabeth morreu, convidaram o Jaime I. Jaime I sai da Escócia, que está dentro do aspecto de força, né, do Reino Unido, chega na Inglaterra e diz, beleza, eu sou o novo rei? Sim, você, Jaime, é o novo rei. Pois bem, enquanto o novo rei, uma das primeiras coisas que Jaime fará é desrespeitar a Magna Carta. Ele vai dizer, não faz sentido. Tem uma tradição em que os reis não são tão poderosos, mas eu sou o rei e eu quero ser um rei poderoso. Então o que é que Jaime começa a fazer? Ele começa a usar o exército sem pedir autorização ao parlamento. Então ele usa o exército, inclusive, contra os inimigos. Quem é contrário a Jaime começa a ser perseguido. O cara tem uma máquina, uma estrutura, o cara é o rei. Então ele diz que quem vai mandar na Inglaterra sou eu, Jaime. Né? Então ele usa o exército, ele começa a aumentar os impostos. A partir de hoje eu quero melhorar a relação entre nobreza e povo, e eu quero mostrar que a nobreza precisa de mais ostentação, a nobreza precisa de mais riqueza. Quem vai pagar esses impostos? O povo, a burguesia. Então o rei Jaime I vai ser interpretado como um rei ruim, um rei absolutista, um rei cruel. Quem é que gosta de Jaime I? Os nobres mais ricos, porque Jaime pega esses impostos e distribui com esses nobres mais ricos. Então Jaime está instaurando um regime absolutista dentro da Inglaterra. Havia uma tradição antiga de que o rei não deveria mandar em tudo, mas Jaime está mandando em tudo. O que é que vai fazer? O cara é o rei. E aí um terceiro ponto bem importante, galera, é isso aqui, ó. A perseguição religiosa. Jaime é anglicano, ele vai perseguir muito católicos, mas não só católicos, ele vai perseguir muitos protestantes. Haviam três tipos de protestantes: os luteranos, os calvinistas e os próprios anglicanos. Então veja que aqui os anglicanos vão perseguir outros protestantes. Aí você diz, Renato, mas tu botaste aqui, ó, puritanos. Quem eram os puritanos? Os puritanos era o nome que se dava aos calvinistas ingleses. Então o Jaime I vai perseguir muito, mas muito mesmo, esses puritanos. Então Jaime diz, ó, todo mundo na Inglaterra deve seguir a religião do rei. Qual é a religião do rei? Eu sou anglicano, eu Jaime. Então vou perseguir todo mundo, vou perseguir católicos, vou perseguir calvinistas, que são chamados de puritanos. Muitos desses puritanos não vão ter outra saída a não ser fugir da Inglaterra. Só que vai para onde? A França é católica, o puritano lá não vai ter uma vida boa, né? Portugal e Espanha também não. Muitos desses caras vão fugir para a América. E aí qual é o espaço da América que existe para esses caras fugirem? É o que hoje chamamos de Estados Unidos. Olha a relação. Inglaterra e Estados Unidos. Aí tu diz, caramba, Renato, é por isso que nos Estados Unidos o idioma oficial é inglês? Exatamente por isso. Os caras migraram da Inglaterra. E quem? Esses protestantes, perseguidos pelo rei Jaime, saíram da Inglaterra e vieram para a América, vieram para a região do atual Estados Unidos. Lembrando que a América era dividida apenas para dois países, Portugal e Espanha. Por isso esses caras foram lá para a parte norte da América, em que os espanhóis não tinham conquistado.
Beleza? Então, passando nesse ponto aí, ó, Jaime perseguindo os puritanos fugiram. E os católicos? Tem uma cena interessante, galera, que fica conhecido como a conspiração da pólvora. Aí lá vai, sugestão cinematográfica. Vocês vão assistir? Eu acho que não. Essa sugestão cinematográfica é muito massa. Ela é baseada numa história real que ficou conhecida como a conspiração da pólvora. Um soldado inglês católico, ele vai ter uma ideia. Eu vou explodir o rei. Então ele enche vários tambores com pólvora e vai explodir o parlamento com o rei dentro. Olha só que ideia bacana. Fizeram um filme sobre. Vocês vão assistir, eu não sei se eu digo. Eu vou dizer na ânsia que vocês assistam. O nome do filme é V de Vingança. Olha que filmaço. Em 2013, nas manifestações de rua, era muito comum você ver a galera com a máscara do filme V de Vingança. Vai assistir, vai. É um pedido que eu te faço. Beleza? Então, ó, primeira parte, essa mudança da dinastia Tudor para a dinastia Stuart. Aí vamos para a segunda parte aqui. O rei Jaime descobriu essa conspiração da pólvora e ficou ainda mais ensandecido. O rei ficou ainda mais furioso. Caramba, como é que ousam me atacar? Essa ideia maluca, eu vou ainda mais perseguir católicos, vou perseguir ainda mais todos os religiosos que não sejam anglicanos. Então o rei Jaime ficou ainda mais cruel. Mas um dia o que acontece com o rei Jaime? O rei Jaime morre. O rei Jaime finalmente morreu, todo mundo fica um pouco feliz. E quem vai assumir? O descendente do rei Jaime é Carlinhos, Carlos I. E aí é primeiro porque depois a gente vai estudar o segundo. Carlos vai assumir, mas antes o parlamento diz, caramba, a gente já teve um problemaço com o pai dele. O Jaime foi autoritário, o Jaime quebrou uma tradição. Vamos conversar com Carlinhos, né? Vamos negociar com Carlinhos, bora? E aí os caras disseram, olha Carlinhos, é o seguinte, você vai ser o novo rei, mas antes a gente pede que você assine um documento. Que documento é esse? A petição de direito. O que diz esse documento? Diz que o rei deve ter um poder limitado. É basicamente um documento dizendo a mesma coisa da Magna Carta, dizendo, ó, o rei não pode tomar decisão sozinho, o rei deve consultar o parlamento, o rei deve consultar os nobres, o rei deve consultar a igreja anglicana. O que é que você acha, Carlos? Aí Carlos diz, beleza, sem nenhum problema, me dê para cá o documento. Carlos assina. E aí Carlos assina e diz, e agora, eu sou o rei? Aí o povo diz, com certeza, majestade. Aí o que é que Carlos faz? Se eu sou o rei, eu não vou obedecer esse documento. Pia malandragem de Carlos. Então aí, assim como o pai Jaime, há uma imposição absolutista. Carlos passa a fazer o que bem entende, passa a fazer o que deseja. E aí vem a discussão, ó, parlamento inglês. Até hoje o parlamento inglês é assim. Né? Vai passar esse momento de pandemia, pega um mototáxi, vai lá na Grã-Bretanha, vai lá na Inglaterra, vai lá ver o parlamento inglês. Ele ainda está dividido desta maneira. Na Câmara dos Lordes, que é a alta nobreza, os caras mais ricos na época, e a Câmara dos Comuns. Olha a diferença de nome, galera. Lorde, nobres, comuns, pessoas quaisquer. Aqui, ó, tem a alta nobreza, os caras mais ricos, os caras que apoiavam esse absolutismo, os caras que ganhavam com esse absolutismo. A religião desses caras, normalmente esses caras eram anglicanos. Anglicanos. Então estava tudo em casa, eles apoiaram. Isso mesmo, Carlos, vamos mandar em tudo, vamos pegar os impostos. Vocês já viram alguém, filho de uma autoridade com o nome de Carlos, que é bem assim? Eu conheço, né? Mas deixa para lá. Aí aqui, ó, Câmara dos Comuns. Baixa nobreza, eram aqueles nobres não tão enriquecidos e especialmente um grupo, os burgueses, os comerciantes, aqueles caras que estavam completamente raivosos. Por quê? Porque eles estavam ganhando muito dinheiro, mas eles estavam tendo que pagar muitos impostos. E aí, a partir dessas discussões, esses caras começam a dizer, será que não chegou o tempo? Porque a gente já tem dinheiro, a gente já tem muito poder, mas a gente quer o quê? Poder político. Para a gente ter poder político, a gente tem que tirar poder de quem tem. E quem tem? O rei Carlos. Então a burguesia começa a pensar se não estava na hora de tirar a força desse rei. E aí eles começam a conspirar, começam a pensar. Dentro desses caras, a gente destaca um nome, é o Oliver Cromwell. Caramba, Renato, na prova do Enem eu tenho que decorar isso tudinho, velho. Henrique VIII, Elizabeth, Carlos, Jaime. Não é necessário tu decorar. Mas seria muito bom que quando eu falasse no nome tu tivesse uma ideia. Né? Esses nomes da nobreza são fáceis, né? A gente traduz aqui, o rei Carlos, né? James a gente chama de Jaime. Né? E aí o Oliver Cromwell. Oliver Cromwell quem é? É um representante da burguesia. E ele diz, ó, a gente sofreu muito com Jaime.
E Jaime morreu de morte natural, né? Ninguém matou Jaime. Agora a gente pode tentar tirar Carlos. Aí como é que a gente faz para tirar Carlos? Eu tenho uma ideia. Vamos matar Carlos? Caramba, mas Carlos tem um exército. Então o que é que se faz? Façamos uma revolução. Vamos chamar o povo para o povo se revoltar contra o poder desse rei. E aí, ó, dentro da Revolução Inglesa, presta atenção nisso, são duas revoluções que acontecem. A primeira revolução, ela é chamada de Revolução Puritana. E aí, por que, Renato, essa revolução é puritana? Lembra? Quem são os puritanos? São os calvinistas. O Oliver Cromwell é um calvinista, é um protestante calvinista, ele não é anglicano. Os anglicanos são mais a grande nobreza, né? Os interessados na terra da igreja. Então ó, o Cromwell, ele diz, vamos fazer uma revolução. E aí o povão apoia Oliver Cromwell. Só que o rei tem o quê? O rei tem um exército. E aí Oliver Cromwell resolve fazer um exército para lutar contra o exército do rei. Olha como ele foi criativo. Como é o nome desse exército? Exército de Novo Tipo. Renato, mas por que o nome Exército de Novo Tipo? O que é que ele tinha de novo? É simples. O exército do rei, normalmente você crescia a patente, você conseguia se desenvolver dentro do exército se você tivesse um parentesco. Como assim? Ah, eu sou um nobre, eu entrei no exército do rei, eu não entro como soldado, eu já entro com a função de comandante, mesmo eu não tendo nenhuma experiência. Ah, eu sou uma pessoa muito pobre, entrei no exército, eu sou magnífico, eu sei usar muito bem a espada, eu atiro muito bem, mas não tenho família rica, não tenho nome de destaque. Então, provavelmente, eu nunca crescerei dentro do exército. Oliver Cromwell, então, cria um exército onde você vai poder crescer através de quê? Através do reconhecimento de suas habilidades. Então, basicamente, galera, ó, segunda parte terminando, né? Aqui, ó, Revolução Puritana vai ser o quê? Essa revolta, essa revolução, né? Essa mudança que a burguesia vai tentar implementar. Haverá uma guerra, o exército do rei contra o exército de Novo Tipo. Quem ganha? O exército de Novo Tipo, o exército da burguesia. E o que é que os burgueses queriam? Os burgueses queriam poder. Eles ganharam do exército do rei. O que é que eles fazem? Prendem o rei e vão fazer um julgamento. Olha só, o rei absolutista, mandando em tudo, vai ser julgado? Sim, ele será julgado. E aí vem a sentença. Qual é a sentença? Tora a cabeça do rei. Olha que pedagógico, os caras vão lá, julgam e toraram a cabeça de Carlos. Meu Deus do céu. E agora? A burguesia chegou ao poder. A burguesia vai implementar uma série de mudanças, está nessa terceira parte, né? Então, ó, criação da República, a primeira das mudanças. Em que sentido essa República? Até então, a Inglaterra era uma monarquia, inclusive, que passou a ser absolutista. O Oliver Cromwell vai dizer, não, a partir de agora a Inglaterra não tem mais reis, já para evitar essa coisa de absolutismo, já para evitar essa coisa de alguém mandar em tudo. Teremos o Oliver Cromwell como nosso líder. Beleza, é um dos primeiros exemplos republicanos da história moderna. Ok? E quais foram as ações do Oliver Cromwell? Uma segunda ação, ó, ele vai se transformar no Lorde Protetor inglês. O que é que isso quer dizer? Ele vai dizer, ó, quem manda em toda a Inglaterra sou eu. E eu não vou precisar consultar o parlamento. Então, apesar de não ser rei, Oliver Cromwell passa a ser um comandante absolutista. Ele só não tinha o quê? Uma coroa. Mas quem manda em tudo é o Oliver Cromwell. E aí o parlamento diz, mas Cromwell, você está errado. O que é que Cromwell faz? Fecha o parlamento. Quem manda aqui sou eu, não quero nem conversa. Então ele começa a mostrar que ele era um cara muito poderoso, né? Ele está sendo um cara absolutista sem ser um rei absolutista. Frente a tudo isso, rola algo para agradar a burguesia. Cromwell vai dizer, ó, eu sou um representante burguês, eu tenho que mostrar que eu mereço estar aqui para a burguesia, para quem me ajudou a chegar aqui. Então o que é que ele faz para a burguesia? Ele cria isso aqui, ó, Ato de Navegação, de 1651. O que diz esse ato de navegação? Esse ato vai dizer, a partir de agora, todo país do mundo que queira comercializar com a Inglaterra terá que usar barcos ingleses. Então a Inglaterra, que já começava a despontar como um país de muita produção de manufaturas, agora qualquer país do mundo para comercializar com ela tem que usar barcos ingleses. O que é que isso vai fazer com a produção de barcos? Aumentar. Para produzir os barcos, eu preciso de trabalhadores. Esses trabalhadores vão ganhar dinheiro. E o que é que o trabalhador faz ao ganhar dinheiro? Consome. Isso vai alegrar muito quem? A burguesia.
Os burgueses vão ficar cada vez mais ricos, vai dizer, caramba, olha como o Oliver é mala, olha como o Oliver realmente é o nosso líder, olha como ele está trazendo riqueza para a burguesia, para o povo. Então, outra coisa que o Oliver está fazendo interessante. Um outro detalhe, vai rolar aqui o cercamento. É o quê? Começa a se fazer muitas fábricas de tecido, e aí virão algumas máquinas, inicialmente máquinas sem grande tecnologia, uma espécie de tear. Não sei se vocês já viram tear, até hoje existe. Então está se produzindo mais tecido, precisa de quê? Matéria-prima. A matéria-prima, dentre outras coisas, virá de ovelhas. Olha que lindo, uma ovelha. E aí o detalhe, ó, antes eu sou um grande nobre, eu tenho uma enorme propriedade de terra. Que coisa ridícula essa minha ovelha, né? Mas eu tenho uma enorme propriedade de terra. Antes eu produzia, sei lá, trigo. E aí os caras na cidade estão precisando de matéria-prima, lã. Eu vou fazer o quê? Eu vou expulsar esses meus trabalhadores que produziam trigo e vou produzir lã, criando ovelhas. Então esses muitos trabalhadores que eram do campo, eles vão ser expulsos para a cidade. Chegando na cidade, eles vão aceitar qualquer tipo de salário. Então eles vão procurar as fábricas e vão ganhar bem pouquinho, gerando um lucro enorme para quem? Para os burgueses. Olha que maravilha para a burguesia. Não é? Todo mundo estava feliz? Não. Os nobres não estavam gostando muito disso não, mas Oliver é muito forte, Oliver tem um exército, e um exército bem eficiente, o que é que você vai fazer? Nada, tem que esperar Oliver morrer. Quem não gostou disso também? A Holanda. Porque antes quem fazia todo o comércio marítimo era a Holanda. Agora a Inglaterra está batendo de frente com os holandeses. Está dizendo, não, a partir de agora só vem comercializar com a gente barcos ingleses. Vai rolar inclusive um conflito entre Inglaterra e Holanda. A Inglaterra vence e vai se tornar uma espécie de rainha dos mares. Lá na frente a gente vai ver a força da Inglaterra no mar. É tão grande que vai inibir os ataques de Napoleão. Olha de onde vem isso. Vem do Oliver Cromwell. Aí um outro detalhe importante. Um dia o que acontece com Oliver? Aquilo que acontece com todos os monarcas, ou quase todos. A Elizabeth não é um desses monarcas. O Oliver Cromwell morre. Né? Morreu, quem assumiria se não era uma monarquia? Os caras dizem, meu irmão, ele tem um filho, mas não é uma monarquia. Por que a gente vai colocar o filho dele? Coloca para fazer o teste. O nome do cara é Richard Cromwell. É um governo muito fraco. Por quê? Porque o pai dele liderou uma revolução, liderou um grande exército, criou um grande exército. Quem é Richard? Apenas o filho de Oliver. Então é um sujeito que não consegue desenvolver suas políticas públicas, não consegue desenvolver encanto na população. E aí os nobres, junto com os burgueses, dizem, ei, a gente precisa botar alguém de maior destaque. Quem a gente coloca de alguém de maior destaque? Vamos trazer os reis de volta? A gente já inibiu, a gente já torou a cabeça do rei, nem o rei vai ter coragem mais de fazer nada contra a gente. Que tal? Os nobres convencem os burgueses. Galera, e o povo? O povo está participando de quê? De nada. O povo foi usado pela burguesia somente. Né? O povo lutou, mas não ganhou muita coisa não. Infelizmente a história vai se repetindo. Né? E aí o que acontece? Os caras resolvem voltar com a monarquia. Olha aqui, ó. Retorno da monarquia. Vamos procurar os parentes de Carlos. E aí vem o Carlos II. Galera, o Carlos II é um governo também rápido. Ele chega no poder e diz, ei, eu vou garantir que não seria um rei absolutista. Agora tem um detalhe. A nossa família foi humilhada. Humilhada por quem? Por Oliver Cromwell. Então ele determina, ele diz, desenterra o corpo de Oliver Cromwell. Os caras, como é? Desenterra. Desenterraram o corpo de Oliver Cromwell, ele diz, tora a cabeça do esqueleto aí. Tora a cabeça. Torar a cabeça do esqueleto, ele diz, pronto, agora coloque a cabeça do Oliver Cromwell em cima desse prédio aqui na capital Londrina, para que todos possam ver e nunca mais ousem a desafiar a minha família, ousem a desafiar a autoridade do rei. Todo mundo ficou sem entender muita coisa, mas fizeram. Lá ficou a cabeça de Oliver Cromwell, era um demonstrativo que o quê? Que a nobreza estava querendo voltar com muito poder. O Carlos II saiu, veio o Jaime II, Jaime Stuart é o Jaime I, aqui é o Jaime II. O Jaime II tem um detalhe. Diferente da maioria dos parentes dele, ele não era anglicano, ele é católico. Olha que característica. Aí você diz, sim, mas o que é que tem a ver? O que é que tem a ver é que aqui há uma animosidade muito grande entre católicos e protestantes. Há guerras. Né? A Inglaterra é um país protestante, não poderia aceitar um rei católico. E aí o Jaime II vem, começa a fazer contatos, inclusive com o rei católico francês. Aí os caras começam a dizer, não tem nada a ver.
A burguesia vai dizer, caramba, o rei está voltando a ter poderes. Os próprios nobres ingleses vão dizer, não, está errado. Esse rei católico começa a perseguir quem não é católico, então que coisa estranha dentro do nosso país. Aí vem a segunda revolução. Essa revolução, galera, olha o nome dela, Revolução Gloriosa. Só repetindo, a gente está estudando a Revolução Inglesa, que é a primeira revolução da burguesia, né? A burguesia tomando o poder. Aí dentro da Revolução Inglesa tem duas revoluções. A puritana, que é a de Oliver Cromwell, do Exército de Novo Tipo, e a gloriosa. Por que o nome gloriosa? Porque não houve derramamento de sangue. Como não? Como foi que os caras tiraram Jaime II? Jaime II tinha uma filha. E a filha de Jaime II era casada com um nobre protestante da Holanda, um cara chamado Guilherme de Orange. Aí o que o parlamento fez? O parlamento se juntou, né, burgueses e nobres, e diz, ó, para a gente não entrar numa guerra, vamos fazer o seguinte, vamos convidar o genro de Jaime para ser o novo governante inglês. Será que ele aceita? E aí fizeram a consulta, o genro aceitou, a filha aceitou, traiu o pai, e aí simplesmente o pai percebeu que não tinha poder. O novo rei inglês agora seria quem? O genro de Jaime, um cara chamado Guilherme de Orange. Mas, antes desse genro assumir como rei, foi feito um documento, vocês vão botar aí, ó, a Declaração de Direitos. Declaração de Direito. A Declaração de Direitos diria o quê? Ela pode ser sintetizada numa frase. Na Inglaterra, o rei reina, mas não governa. Como assim? O Guilherme de Orange foi convidado para ser o novo rei, mas logo foram muito claros, disseram Guilherme, a partir de hoje, o rei não tem mais poder. A partir de hoje, o rei é uma figura quase que decorativa. Quem vai mandar em tudo é o parlamento. É o que a gente chama de monarquia parlamentarista. Tem um iluminista super importante que defendia essa ideia. Quem é? É o John Locke. O John Locke vai falar em direitos humanos. Então ele vai dizer que não é direito um rei mandar em tudo. Por isso, a partir desse momento, a partir de 1689, 100 anos antes da Revolução Francesa, o rei perdia o poder na Inglaterra. Beleza, galera? Então a gente vai ficar por aqui e na próxima aula a gente vai voltar a entender a logística brasileira. Então, abraço a todos e até mais.